Fala, minha turma! Tudo bem? Tudo beleza? Tá tudo bacaninha com vocês aí, gente? Tudo bem? Estamos chegando nesta quinta-feira, hoje dia 11 de maio de 2023. Estamos por aqui nesta quinta-feira para trazer aí informação de futebol para você. Falar de Liga dos Campeões da Europa, falar para você que tá ligado com a gente aí também de Série A do Campeonato Brasileiro, Série B do Campeonato Brasileiro também, com dois jogos que aconteceram ontem, fechando mais uma rodada aí da competição. E a gente, claro, traz para você já. Debateremos muito, né? Falaremos muito aí sobre os jogos, né? Que aconteceram da Série A do Campeonato Brasileiro. O Internacional perdendo em casa, o Flamengo voltando a vencer no Campeonato Brasileiro, o Galo também vencendo fora de casa. E a gente traz detalhes desses jogos já para vocês. Hoje, mais 3 jogos fecha aí a quinta rodada do Brasileirão. Essas e mais notícias a partir de agora. Antes disso, deixe o seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal se você não for inscrito. E claro, sininho de notificações para vocês receberem aí todas as notificações sempre que postarmos aqui algum vídeo aqui no nosso canal, né? Aí vocês vão receber aí, beleza? 2 recados para vocês e depois tem ela, né? Tem a nossa tradicional vinheta e aí a gente volta a trazer muita informação para você. Alô, você clientes do Poções e Bolos da Linde, 77998647115. O Poções e Bolos da Linde traz sempre novidades pra você. Dessa vez, a grande novidade é que estamos trabalhando com mistura mista. Continuamos oferecendo pra você marmitas diárias de 12, 15 e 18 reais. Estamos trabalhando também com marmitas mensais, poções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 120, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala, pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Vamos lá então, trazer notícia, trazer informação que é o essencial para você que está ligado com a gente. Vamos começar aqui falando do Internacional. O Internacional perdeu em casa para o Atlético Paranaense e o torcedor tá uma arara aí com esse time do Internacional, né? Mas o vice de futebol do Inter garante Mano Menezes no cargo, mas não admite, abre aspas, ambiente hoje é horrível, fecha aspas. Então garante por enquanto, né? Se o ambiente é horrível, meu amigo, os dias do Mano Menezes no comando do Colorado, se as coisas não mudarem evidentemente, estão contados. A derrota do Inter para o Atlético Paranaense ecoou nos bastidores do Beira-Rio. O time sofreu o segundo revés consecutivo no Brasileirão e deixou o campo vaiado pela torcida. O cargo do técnico Mano Menezes, porém, está mantido neste momento. O comandante assumiu a responsabilidade pelo momento ruim. Após a partida, o vice-presidente de futebol Felipe Becker concedeu entrevista coletiva na zona mista do Beira-Rio. Fato pouco comum de acontecer. Sobre Mano, o dirigente garantiu a confiança no técnico. O Mano é nosso treinador e não vou apontar dedo para ninguém. Temos nossa análise interna. Acredito muito no Mano. Vai reverter essa situação. Tem condições
por sua experiência, tenho certeza que vai ser revertido. Logo ali, vamos virar a chave, destacou Becker. Ambiente é horrível, mas vai melhorar com trabalho. Atitude dos jogadores também, mas entrega, vamos virar logo ali, disse aí o dirigente, né? Pois é, o Inter chegou a ter boas oportunidades no primeiro tempo, com direito a 2 bolas na trave de Luiz Adriano. Na etapa final, porém, o Atlético dominou o jogo e construiu a vitória com gols aí de Christian e William. E a gente fala um pouco mais aí desse confronto já aqui no nosso canal, no nosso vídeo desta quinta-feira. Pois é, a coisa não tá fácil lá no Beira-Rio não, né, rapaz? Tá fácil não. Aquela coisa, o Mano Menezes nunca foi um treinador dos times que ele tá comandando, dá espetáculo. Aquele time fechadinho, né? Toque de bola, sim, mas nunca foi um treinador de pegar um time, nossa senhora, como é que tá jogando esse time do Mano Menezes? Nunca foi esse treinador não, de dar espetáculo não. É um time que joga ali fechado, principalmente jogando fora de casa, fechado, saindo nos contra-ataques. Em casa, aquela transição, como foi o jogo do Flamengo, né? Contra o Flamengo, que ganhou de virada 2-1 no jogo, um gol no final, 2 gols aí do Maurício. É aquela coisa. Fica ali, principalmente quando um time é mais superior, né? Tecnicamente, como foi o caso do Flamengo, ele fica ali, dá uma segurada e aí sai nos contra-ataques porque tem jogadores rápidos para isso. Ontem, o técnico do Atlético Paranaense disse que usou uma estratégia para cansar o Internacional. O Internacional, no começo da partida, eu até assisti o primeiro tempo desse jogo, sufocou o Atlético Paranaense, 2 bolas na trave, etc e tal, o goleiro defendendo, pegando bola, né? O goleiro Bento aí do Atlético Paranaense, mas no segundo tempo o Atlético foi pro jogo também, né? Foi pro jogo e aí conseguiu 2 gols. Ainda falando de Brasileirão, Brasileirão pode ser paralisado após manipulação dos jogos? Foi o que todo mundo estava se perguntando ontem. CBF e STJD responderam aí esses questionamentos. O procurador-geral do STJD, Ronaldo Piacenti, descartou ontem a possibilidade de paralisação do Campeonato Brasileiro de 2023, diante da denúncia do Ministério Público, que resultou em 16 réus na Operação Penalidade Máxima 2, que investiga envolvimento de jogadores em esquema de apostas de jogos das séries A e também da série B. Em nota, a CBF também descartou a possibilidade de o Campeonato Brasileiro ser paralisado. Nenhuma possibilidade de paralisar o campeonato. Não tem clube envolvido. Não houve prova até agora de influência direta no resultado de partidas, disse Ronaldo ao GE. Venho trabalhando em conjunto com a FIFA e demais entidades internacionais, além de clubes e federações brasileiras aí com o intuito de combater todo e qualquer tipo de crime, também fraude ou ilícito dentro aí do futebol. Defendo a suspensão preventiva baseada em suspeitas concretas e até o banimento do esporte em casos comprovados. Quem comete crimes não deve fazer parte do futebol brasileiro e mundial, afirmou aí o Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, em nota oficial, né, rapaz? Pois é, o Campeonato Brasileiro então pode ser paralisado, já contamos que não, né? O Edinaldo Rodrigues disse que não vai ser paralisado aí o campeonato, né? Cuiabá demite o técnico Ivo Vieira após goleada sofrida para o Atlético Mineiro. O Cuiabá demitiu o técnico Ivo Vieira após a goleada sofrida para o Atlético Mineiro pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Dourado perdeu por 4-0 para o Galo e voltou a integrar a zona de rebaixamento. Junto dele também deixam aí o clube os auxiliares Pedro Andrade e também o Honorato José. Ivo Vieira comandou o Cuiabá em 24 partidas, com 16 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Sob o comando aí do português, o Dourado amargou aí a eliminação na primeira fase da Copa do Brasil e caiu na semi da Copa Verde. O técnico foi campeão invicto do Campeonato Mato Grossense, mas caiu após 3 derrotas, 1 empate e somente 1 vitória na Série A. Ele deixa o Cuiabá com 4 pontos
em 5 rodadas dentro do Z4. Pois é, o Dourado será comandado aí pelo auxiliar fixo Luiz Fernando Lubel. Até a definição aí do novo comandante. O próximo compromisso será disputado no próximo sábado diante do Fluminense, fora de casa. A partida é válida pela 6ª rodada do Brasileirão. Começou, né, rapaz? Começou aí a queda de técnicos, né? Que é comum no Campeonato Brasileiro. Não dá para se esperar que no Campeonato Brasileiro tão longo os técnicos que começaram vão permanecer, né? Pois é. É o Campeonato Brasileiro, já já a gente traz mais informações, já já eu vou voltar também pra gente falar aí de Liga dos Campeões da Europa, os jogos que acontecem hoje também do Brasileirão, e claro, falar da Série B, falar da Série A também, os jogos que já aconteceram. É só um minutinho, para vocês ouvirem aí Cristiano Santos, a voz que divulga você, e também Poções e Bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Alô, você clientes do Poções e Bolos da Linde. 77998647115. O Poções e Bolos da Linde traz sempre novidades pra você. Dessa vez, a grande novidade é que estamos trabalhando com mistura mista. Continuamos oferecendo pra você marmitas diárias de 12, 15 e 18 reais. Estamos trabalhando também com marmitas mensais, poções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 120, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde. Estamos de volta pra gente falar agora de Liga dos Campeões da Europa, falar de Campeonato Brasileiro, Série A, Série B pra você também, os jogos da Série A, os 3 jogos que fecham aí a 5ª rodada do Brasileirão da Série A, que acontecem nesta quinta-feira à noite e a gente vai trazer pra você já já. Mas antes, vamos falar de Liga dos Campeões da Europa, porque ontem tivemos o outro lado da semifinal, entre Milan e Internazionale de Milão. Pois é, e deu o Inter, né, rapaz? Inter 2-0, Inter amassa o Milan no primeiro tempo e vence ida da semifinal. Vitória com propriedade. Pois é, a Inter de Milão foi avassaladora no primeiro tempo e venceu o Milan por 2-0 ontem, quarta-feira, no estádio San Siro, no primeiro jogo da semifinal da Champions League. O centroavante de Dzeko, né, e o meia Mkhitaryan marcaram aí os gols da partida aos 8 e aos 11 minutos, respectivamente. Com esse resultado, a Internazionale pode empatar ou perder por um gol de diferença no jogo da volta, né, rapaz, que se classificará para a decisão da Liga dos Campeões da Europa. Pois é, já para o time do Milan, ele precisa pelo menos devolver aí os 2 gols de diferença para que consiga levar a decisão para a prorrogação e, se persistir, evidentemente, para as penalidades máximas. Baita de uma vantagem, né? Mesmo sendo um clássico, é uma vantagem gigante. Uma vantagem gigante aí do gigante, né? De um dos gigantes do futebol europeu, que é a Inter de Milão. Ficou difícil para o Milan. Ficou muito difícil, muito complicado para o Milan, mas evidentemente que futebol, né? Tudo pode acontecer, ainda mais se tratando de 2 times do tamanho de Milan e de Inter, né? Claro, a vantagem da Inter é muito boa, mas evidentemente que a gente não pode cravar que a Inter já está na decisão aí da Champions League, né? Não dá para cravar ainda, sinceramente não dá. Vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro, porque tivemos ontem, né? Mais conhecido como quarta-feira, o confronto aí
que faltava, né, da quarta rodada da Série B do Brasileirão, né, entre Ceará e Vitória, também Sport e Tombense. Esses dois jogos só aconteceram ontem porque o Ceará e o Sport estavam envolvidos aí na final da Copa do Nordeste. Por isso, esses dois jogos foram realizados ontem. E o Vitória segue invicto e sem tomar gol. São 5 jogos e 5 vitórias do time rubro-negro baiano, gente. E não tomou um gol sequer nesses 5 jogos. Que começo avassalador. Nem o torcedor mais fanático, né, do time do Vitória esperava um começo de Série B desse. Sinceramente, esperava não. Principalmente depois do término da temporada passada e outra, depois do começo dessa temporada no Campeonato Baiano, onde o Vitória não conseguiu nem se classificar para as semifinais da competição. O torcedor do Vitória estava muito cabreiro aí nessa Série B, mas começou bem, né? E já a gente fala aí da classificação, mas o Vitória 2-0 no Ceará e foi lá no Presidente Vargas, na casa do Ceará, né, rapaz? Pois é, o Sport também venceu, Sport que tem jogos atrasados aí, esse era mais um, né? 3-2 para cima da Tombense. Com esses resultados, a equipe do Vitória tem 15 pontos, né? 5 jogos, 5 vitórias. O Criciúma é o segundo colocado com 13. Em terceiro, o Atlético Goianiense com 11 pontos. Em quarto, Vila Nova com 10. Em quinto, Guarani com 9. E em sexto, o Botafogo de Ribeirão Preto também com 9. O Novo Horizontino é o sétimo com 8. Com 7 pontos. Aí o Sport já está em oitavo, rapaz. Já está em oitavo, na oitava colocação e tem só 3 jogos. Faltam 2 jogos aí para completar. Ou seja, se ele ganhar esses 2 jogos, né, que resta aí para ele cumprir, ele chega a 13 pontos e entra ali no G4, né? Assumiria a terceira colocação nesse momento. Pois é, mas vamos aguardar para ver o que acontece. O Sport então em oitavo com 7, o Mirassol é o nono com 7 também, o Ituano chega logo na 10ª colocação com 6 pontos, mesma pontuação que o 11º, 12º Chapecoense 5 pontos, 13º Sampaio Correia 5 pontos e Ponte Preta na 14ª também com 5 pontos. Tombense, que perdeu para o Sport por 3-2, é a 15ª colocada com 4 pontos, 16º para o Londrina também com 4 pontos. O Ceará abre a zona de rebaixamento com 4 pontos. Juventude é o 18º com 3. O CRB é o 19º com 2 pontos. E em 20º, o ABC com apenas 1 ponto até aqui. Próxima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Já passei os jogos, já passei para vocês? Os jogos, né? Já passei para vocês os jogos da quinta rodada para vocês, né? Vamos passar os jogos da sexta rodada para vocês, que começa amanhã. Amanhã, Vila Nova joga contra o Criciúma às 19 horas. Às 9h30 da noite, o Avaí recebe a Chapecoense. Esses jogos da sexta-feira, ou seja, amanhã. No sábado, teremos Juventude às 16 horas contra o Mirassol. O Guarani contra o Sampaio Correia às 17 horas. Mesmo horário de Novo Horizontino e CRB. Às 18h15, teremos o Ceará recebendo a Tombense. Também no domingo, já no domingo, né, teremos às 15h30 o Londrina recebendo a Ponte Preta. O Vitória recebe o Atlético Goianiense. É confronto aí de rubro-negros. E o Vitória, 5 jogos, 5 vitórias. Será que vai ser nesse jogo que a invencibilidade, ou seja de pontos, seja seja de derrota, ou seja de sofrendo gols, vai acontecer nesse jogo? O torcedor do Vitória espera que não. E tomara que o Vitória consiga aí permanecer vencendo, né? Claro que uma hora vai perder, mas é bom abrir pontos. Aquela chamada gordurinha para quando perder não fazer diferença, né? Pois é, então, no domingo às 18 horas, o Vitória recebe o Atlético Goianiense. O ABC recebe o Botafogo de Ribeirão Preto também às 18 horas. E às 20h30 do domingo, o Ituano recebe a equipe do Sport lá no seu Novelli Júnior. Situação então da Série B do Campeonato Brasileiro em destaque para você que está aí ligado com a gente. Falar agora de Brasileirão, né, rapaz? Brasileirão da Série A, para você que está aí ligado com a gente. Vamos lá então, quinta rodada que começou ontem. Tivemos na Vila Belmiro o Santos recebendo o Bahia com alguns desfalques importantes, mas mesmo assim o Bahia ontem foi
foi, né, massacrado pelo time do Santos. Santos 3-0 fora, como diz o Denilson, né? Fora os ameaços, né, rapaz? Pois é, 3-0 para a equipe do Santos. Santos se recuperando aí na competição. Dá uma olhadinha na tabela aqui, que posição que o Santos já tá em nono, né, rapaz? Já tá em nono aí, tava perto lá da zona de rebaixamento. Também tivemos ontem o Bragantino recebendo o América Mineiro. O Bragantino até, né, saiu perdendo por 1-0, virou para 2-1, mas tomou o gol de empate. Resultado ruim para as duas equipes, principalmente para o América Mineiro, que ainda não venceu. São 5 jogos, 4 derrotas e 1 empate na competição. O Internacional, já falamos desse jogo aqui para vocês, mas a gente fala novamente. O Internacional recebeu o Atlético Paranaense e o Inter perdeu por 2-0. 2-0 aí para a equipe do Atlético Paranaense, que fora de casa não é esse time, né, todo, rapaz, esse time assim que ofensiva, etc e tal, mas vem de uma vitória na Libertadores da América também fora de casa, e agora uma vitória pelo Campeonato Brasileiro também fora de casa contra o gigante Internacional. Tivemos o Flamengo jogando em casa contra a equipe do Goiás. O Goiás vinha aí de uma derrota para o Palmeiras por 5-0, e a expectativa do torcedor do Flamengo é que o Flamengo também atropelasse a equipe do Goiás. Nesse momento, o importante é vencer, né? E o Flamengo venceu por 2-0. O ruim dessa partida, se pensando nos próximos jogos, tanto do brasileiro, do Campeonato Brasileiro, tanto também da Copa do Brasil e da Libertadores, é que o Pedro ontem, o Flamengo teve um pênalti ao seu favor, Pedro bateu o pênalti e acabou ali sofrendo uma contusão, né? Quando ele foi para a bola, acabou batendo, sentiu uma contusão, deve ser examinado hoje, e em breve aí a gente traz informações sobre o Pedro, né? Sobre a situação física do Pedro, porque o Flamengo precisa do Pedro para os próximos jogos aí. Como já disse, Brasileirão, Copa do Brasil e também Libertadores da América. Por exemplo, na próxima terça-feira, o Flamengo joga contra o Fluminense, já pela Copa do Brasil, já pelas oitavas, quartas de final da Copa do Brasil, aí, oitavas, né? Da Copa do Brasil. Então, é um desfalque gigante, é um desfalque importante aí. Lembrando que ontem o Gabriel, né, o Gabigol, acabou não jogando por ter tomado o terceiro cartão amarelo contra o Atlético Paranaense. Então o Flamengo venceu por 2-0, sem sustos, né? Sem sustos. Perdeu alguns gols. O time do Goiás realmente é um time que deve brigar naquela parte de baixo da tabela. Se não chegar algumas peças ali para dar uma incorporada nesse time, o time do Goiás, com esse time, briga naquela parte de baixo da tabela de classificação do Brasileirão. E o Flamengo saiu da zona de rebaixamento, agora é o 12º colocado, mas hoje ainda tem alguns jogos que vão acontecer. Tivemos também o Cuiabá, que recebeu o Atlético Mineiro. O Atlético atropelou o Cuiabá, né, rapaz? 4-0 para o Galo Mineiro, o Galo voltando a vencer no campeonato. Tem o que dizer do Palmeiras contra o Grêmio, rapaz. Palmeiras, primeiro tempo, fez 1-0 logo de cara, né? E meu amigo, o Grêmio não levou para São Paulo o Luizito Soares, né? E aí, rapaz, o Grêmio foi de 3 zagueiros e parecia que estava com 1. O time do Palmeiras foi avassalador no primeiro tempo, mas só conseguiu fazer um gol. Mas no segundo tempo, o Palmeiras veio com tudo e conseguiu. O Grêmio até conseguiu empatar no primeiro tempo, né? Um golaço aí do Bitelo, golaço mesmo do Bitelo de fora da área. O Grêmio não conseguia chegar e aquela coisa, chute de fora da área, né? Aí o Bitelo foi feliz, acertou um chutaço e conseguiu vencer o goleiro Everton. Empatava então naquele momento, mas no segundo tempo o time do Palmeiras veio, como no primeiro, né? Avassalador, foi pra cima com tudo, conseguiu fazer o seu segundo gol. E aí depois, meu amigo, teve um gol de pênalti, né? Que o Rafael Veiga fez 2 gols, ainda deu uma assistência. O que tá jogando esse Rafael Veiga, meu amigo, né? Jesus Cristo, joga demais, né? Então o gol do Luan também, de cabeça, né? Aliás, de cabeça não, de pé ali, que a bola acaba sobrando, o cruzamento também do Veiga acaba sobrando, e o Luan, o zagueiro Luan, acaba empurrando pro fundo do gol aí. O Mike também, o Mike fez o terceiro e o quarto foi feito pelo Luan, né? Só para pontuar melhor para vocês que estão aí com a gente. 4-1 pro Palmeiras. Palmeiras assume
provisoriamente a liderança do campeonato, porque o Botafogo joga nesta quinta-feira e se vencer o seu confronto contra o Corinthians, volta aí para a liderança da competição. E o Grêmio junta seus cacos, né? Junta seus cacos aí e vê o que deu errado. O Renato Gaúcho estava com cara de poucos amigos e não é para menos, né? No banco de reservas, soltando marimbondo para tudo quanto é lado. Eu não vi ainda a coletiva do Grêmio, mas depois eu vou dar uma bisoiada e vou trazer para vocês aqui o que o Renato Gaúcho falou. Certamente vocês já devem ter acompanhado aí, mas eu ainda não vi a entrevista pós-jogo do Renato Gaúcho nesse confronto. Renato Gaúcho que no empate, né, com o Bragantino em casa na semana passada, ele soltou o verbo para cima da diretoria do Grêmio, né? E desenganou aí o torcedor, que com esse time o Grêmio não consegue ser campeão de nada esse ano, né? Se quer brigar por alguma coisa, tem que ir ao mercado no meio do ano e trazer peças, para que aí sim o Grêmio possa se qualificar mais e poder aí brigar pelos títulos de Copa do Brasil e também de Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro recebeu ontem a equipe do Fluminense. O Cruzeiro vinha embalado aí, né? Se não me engano, 3 vitórias no Campeonato Brasileiro, 3 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, mas enfrentou o Fluminense, né, gente? O time que mais tá jogando bonito, colocar assim, né? Mais empolga aí tanto o torcedor do Fluminense quanto também torcedores de outros times que gostam, né, de ver o time do Fluminense jogar. Ver hoje o time do Fluminense e o time do Palmeiras jogar é muito bacana. Não só para o torcedor do Palmeiras e torcedor do Fluminense, mas também aqueles que nem eu, né, que gosta aí de acompanhar um bom futebol. Isso a gente não pode negar, né? Então, Fluminense venceu por 2-0, baita vitória aí do Fluminense fora de casa no Mineirão, né? O Cruzeiro voltando a atuar no Mineirão e com derrota. Adivinha quem fez gol? O Germancano, né, rapaz? Fez o L novamente aí, o Germancano, L de Lourenço, né? L de Lourenço, que é o filho aí do Germancano. Antes que alguém pense aqui que é questão de política aí, né? Não. Sempre que ele faz assim, ó, é um L de Lourenço. Tem nada a ver com situação política aí, viu, gente? Pelo amor de Deus. Então, assim, Cruzeiro perdeu por 2-0, quebra a sequência do Cruzeiro, né? E o Fluminense volta a vencer na competição depois de uma derrota e um empate no clássico contra o Vasco. O Fluminense agora volta a vencer e sobe na tabela. O Fluminense assumiu a 3ª colocação. Já a gente fala aí desse jogo, né? Dessa classificação, na verdade, para você que está aí ligado com a gente. Quem joga hoje aí pelo Campeonato Brasileiro para fechar essa quinta rodada é Coritiba e Vasco, Botafogo e Corinthians, Fortaleza e São Paulo. Vamos começar aqui então por Fortaleza e São Paulo, saber as coisas dessas duas equipes. A bola rola para esse confronto aí às 20 horas na Arena Castelão e a gente conta aqui para vocês que estão ligados com a gente prováveis escalações aí das duas equipes, começando pelos donos da casa, que é o Fortaleza do técnico Juan Pablo Vojvoda. Vamos lá então. A grande novidade para o tricolor do PC deverá ser o retorno de Lucero ao ataque. O jogador que estava no DM treinou normalmente na última quarta-feira e deve estar à disposição de Juan Pablo Vojvoda. Por outro lado, Moisés não está à disposição após sair de campo lesionado contra o Corinthians. Provável escalação aí da equipe do Fortaleza tem Fernando Miguel no gol, Tinga, Brits, Tite, Bruno Pacheco, Caio Alexandre e também o Hércules. Pochettino, Caleb, Romarinho e Lucero na frente. Esse o provável time do Fortaleza. E o São Paulo, Cristiano? E o São Paulo, menino? São Paulo do técnico Dorival Júnior. O treinador pode mudar algumas peças em relação ao jogo passado para descansar aqueles que têm tido aí mais tempo em campo. O meio de campo pode sofrer aí as maiores alterações. Dorival teve as baixas de Jandrei, lesionado, e Felipe Alves, que não pode atuar por pertencer ao Fortaleza. O goleiro Leandro será o reserva de Rafael. Provável escalação então do tricolor paulista tem Rafael no gol, Rafinha ou então Raí Ramos, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista, Pablo Maia ou então Mendes.
Gabriel Neves ou então o Luan, Rodrigo Nestor e Alisson, Luciano ou então Marcos Paulo e o Caleri toca no Caleri que é gol. Esse é o provável time do São Paulo para o confronto de logo mais contra o Fortaleza. O jogo acontece às 8 horas da noite. Outro confronto desta noite de quinta-feira é entre Botafogo e Corinthians. Para o Botafogo é vencer e voltar para a liderança do campeonato. Para o Corinthians é vencer e sair daquela parte de baixo da tabela. O jogo acontece às 19h30, né? No estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira. Então vamos saber aqui as prováveis escalações das duas equipes, começando pelo Botafogo, que é o mandante desse confronto do técnico Luiz Castro. O treinador português não tem nenhum novo desfalque em relação à vitória contra o Atlético Mineiro no último domingo. As dúvidas são por conta aí das alternâncias que Castro vem fazendo na escalação para se adaptar aos diferentes adversários. A possibilidade de enfrentar um Corinthians mais fechado pode levar o treinador a mudar os pontas, mas as boas partidas de Júnior Santos e Vitor Sá os credencia a seguir no time. Então a provável escalação aí do Fogão tem o Lucas Perry no gol, de Plácido, Adrielson, Cuesto e Marçal, Marlon Freitas, Tietê e Eduardo, Júnior Santos ou então Gustavo Sauer, Vitor Sá ou Luiz Henrique e Tiquinho Soares na frente. Esse o provável Botafogo para o confronto contra o Corinthians. O Corinthians do técnico Vanderlei Luxemburgo. O Corinthians que vem de empate, né, rapaz? Em casa contra o Fortaleza em 1-1. O Timão tem como principal desfalque o volante Fausto Vera, suspenso por acúmulo de cartões amarelos. O meia Guilherme Biro se apresentou à seleção brasileira sub-20 e também é baixa para o duelo. Além, é claro, de Renato Augusto, fora de combate desde o início do mês passado. Alguns jogadores não foram relacionados por opção de Lucha. O volante Cantilho, o lateral direito Rafael Ramos, o zagueiro Balbuena e o atacante Júnior Moraes. Em relação ao time aí do Corinthians, né, a formação deve sofrer algumas mudanças, além de Fausto. Maicon e Paulinho brigam pela vaga. Pois é, rapaz, na frente, Yuri Alberto foi banco na rodada passada, mas pode seguir fora aí do time titular, mesmo tendo feito aí o gol de empate contra a equipe do Fortaleza. Provável escalação então do Timão tem Cássio no gol, Fagner, Gil, Murilo e também o Matheus Bidu, então Fábio Santos, Rony, Maicon, então Paulinho e Matheus Araújo, Adson, Pedro ou então Yuri Alberto e Roger Guedes. Esse o provável Corinthians para tentar se recuperar no campeonato. É aquela coisa, né, rapaz? Vai jogar aí contra... Não tá bem das pernas, a verdade é essa. Vai jogar hoje às 19h30 no horário de Brasília contra o Botafogo, que é o líder da competição. Nesse momento não é, porque o Palmeiras venceu ontem o confronto contra o Grêmio, tomou a liderança do Botafogo. Mas se o Botafogo vencer, ele volta à liderança. Então, joga, né? Joga contra o líder. Podemos falar assim que joga contra o líder, porque é um Botafogo que vem de 4 vitórias seguidas, né? Mas, por outro lado, se o Corinthians vence um confronto desse, dá uma moral, uma motivação gigante, né? Poxa, foi na casa do líder e venceu mesmo. Então, é uma vitória também que, se o Corinthians conseguir, ele pode ser uma arrancada aí do Corinthians no próprio Campeonato Brasileiro. Já o Botafogo, se vencer mais uma, e dessa vez mais um adversário difícil, que é o Corinthians, Botafogo que vem vencendo adversários dificílimos aí, de repente pode ser também aí uma arrancada, não, que o Botafogo já tá, né, já deu uma arrancada aí de 4 vitórias seguidas, mas pode, para aqueles que estão desconfiando do Botafogo, inclusive a minha pessoa, não está acreditando muito que o Botafogo vai conseguir segurar essa liderança, pode ser né, Botafogo falar assim aqui, ó, as minhas credenciais, eu vou lutar pelo título da competição. Se vencer o Corinthians, realmente aí começa, né? A gente já começa a acreditar um pouco mais no Botafogo. O jogo acontece então às 19h30, Botafogo e Corinthians. Hoje também o Coritiba e Vasco se enfrentam pela 5ª rodada do Brasileirão. O Coritiba com muitos problemas aí, né? O diretor de futebol do Coritiba foi
mandado embora. Tem também o Aleph Manga, que está envolvido aí nesse esquema, né? Esse esquema de resultados aí, de apostas, melhor dizendo, né? Esquema de apostas, e está fora do jogo contra o Vasco da Gama. Então, muitos problemas aí para o time do Coritiba que joga contra o Vasco. O Coritiba que tem 4 jogos, um empate e 3 derrotas na competição. É um jogo que o Coritiba entra muito pressionado contra o Vasco, que pode aproveitar dessa situação. O jogo acontece às 19 horas no horário de Brasília, no Couto Pereira. Escalações prováveis aí das duas equipes. O Coritiba, a gente começa pelo time aí de Curitiba, né? Do técnico Antônio Carlos Zago. O comandante alviverde vai mexer no time. Uma das dúvidas aí é na defesa. Henrique e Chanceló disputam a posição. Citado em uma das conversas entre apostadores, o atacante Aleph Manga foi afastado deste jogo. Com isso, Robson aparece como opção na vaga. O time ainda vai passar por mais uma mudança no ataque. O meia Bosquila agradou no último jogo e deve aparecer no lugar do Rodrigo Pinho. Provável escalação então do Coritiba: tem Gabriel Vasconcelos no gol, Henrique ou então Chanceló, Bruno Viana e também o Vitor Luiz, Natanael, William Farias, Bruno Gomes, aquele mesmo que passou pelo Vasco da Gama, Bosquila e Jamerson, Robson e Caio César na frente. Esse é o provável Coritiba para o confronto contra o Clube de Regatas Vasco da Gama do técnico Maurício Barbieri. O Barbieri deve manter a escalação que iniciou a partida contra o Fluminense, com Rodrigo entre os titulares. O treinador poderá contar com o Andrei, que está convocado para o Mundial Sub-20, mas foi liberado pela CBF para a partida. Por outro lado, Marlon Gomes se apresentou à seleção na segunda-feira e está fora do jogo do Couto Pereira. Provável escalação então do Vasco: tem Léo Jardim no gol, Pumita Rodrigues, Robson, Léo, Lucas Piton e também o Rodrigo, Jair, Andrei, Gabriel Peck, Alex Teixeira e Pedro Raul na frente. Esse o provável Vasco da Gama para o confronto de logo mais às 19 horas contra o Coxa. E não pense você, meu amigo torcedor do Vasco, por causa de todos esses problemas do Coritiba, o jogo vai ser fácil para o Vasco. Vai não, meu amigo. Só vai aumentar a dificuldade para o Vasco devido a todas essas coisas que estão acontecendo aí no Coritiba, né? Pois é, aquela coisa de ganhar do Vasco e dar uma virada aí, né, rapaz, de página em tudo que tem acontecido com o clube lá de Curitiba, o Grande Coxa, né, rapaz? Grande Coxa aí, que já foi campeão brasileiro, já chegou em final de Copa do Brasil, enfim, clube tradicional do nosso futebol brasileiro. E é isso, né, gente? É isso, mas antes da gente se despedir de você, deixa eu passar aqui a classificação, que pode mudar, né? Algumas posições aqui podem mudar, por exemplo, a liderança que hoje é do Palmeiras pode voltar a ser do Botafogo. O Palmeiras venceu ontem, então, a equipe do Grêmio por 4-1, assumiu a liderança de forma provisória, dormiu aí na liderança. O Botafogo, se venceu, o Corinthians volta a liderar a competição. Palmeiras 13 pontos, Botafogo 12 pontos, Fluminense o terceiro colocado com 10, Atlético Paranaense chegou a 9 pontos e assumiu a quarta colocação, em quinto Cruzeiro 9, em sexto Fortaleza 8 pontos, em sétimo São Paulo 7 pontos, em oitavo Atlético Mineiro, Santos em nono, em décimo Grêmio, em décimo primeiro o Internacional também com 7 pontos. A vitória do Flamengo ontem para cima do Goiás tirou o Flamengo da zona de rebaixamento e o colocou na 12ª colocação. O Bahia, com a derrota, caiu para 13º com 6 pontos também. 14º Bragantino também tem 6 pontos. 15º Vasco com 5 pontos. Joga hoje ainda, né? O Corinthians é o 16º com 4 pontos. Também ainda joga nessa rodada. Dentro da zona de rebaixamento, Cuiabá 4 pontos. Goiás 3 pontos. América Mineiro conquistou, né? Aí o seu primeiro ponto na competição, e o Coritiba, que tem 1 ponto, joga hoje contra o Vasco da Gama. Se vencer, o Coxa vai aí a uma vitória. Deixa eu ver se ele consegue sair da zona de rebaixamento. Consegue, né? Se ele vencer, aí depende também, né? Aí depende do jogo do Corinthians com o Botafogo, né? Porque ele vai a 4 pontos, ele pode ultrapassar só o Corinthians. Ele só chega a 4 pontos.
O Corinthians teria que perder para a equipe do Botafogo, né? E perder aí que o Corinthians tem -2 de saldo e o Coritiba tem -8. Então teria que tirar essa diferença de gols aí. Teria que golear o Vasco, né, para sair nessa rodada da zona de rebaixamento. O time do Coritiba é um pouco difícil, né? Um pouco difícil porque teria que meter uma goleada histórica no Vasco. E o Corinthians perder também para a equipe do Botafogo. Pode acontecer a derrota do Botafogo, mas o Vasco pode até perder lá, pode, mas acho que de goleada, acho que não acontece não. Eu acho, né? Eu acho. Futebol, meu amigo, tudo pode acontecer. O Coritiba está numa draga danada, o Vasco está no melhor momento, evidentemente que tá. Vem de um empate contra o Fluminense no Clássico, tá numa situação melhor, né? Na competição, mas futebol, meu amigo, futebol, esse negócio chamado futebol aqui, a gente faz previsões porque é ousado, né? Mas às vezes essas nossas previsões vão, né, por água abaixo. Pois é, esse é o bom do futebol, que estão tentando acabar aí com esse negócio de apostas, né? Estão tentando acabar e envolvendo jogadores envolvidos nesse negócio aí, rapaz. Eu vi ontem muita coisa sobre isso, só rapidamente aqui pra gente encerrar o vídeo, muita coisa sobre isso. Eu tenho a seguinte opinião sobre isso. Comprovou que jogador tal, jogador Y, Z, né, X, participou disso, tá comprovado, tá banido do futebol. Ele não pode nem jogar futebol mais, nem assumir qualquer cargo que seja dentro do futebol. Isso que tem que fazer. Se fizer isso, vai resolver essa questão. Nenhum jogador mais vai querer participar desses esquemas. Agora, se novamente passar a mão pela cabeça, aí, meu amigo, vai acabar com o futebol brasileiro. A coisa, né, que o brasileiro tanto gosta. Eu gosto, você que está assistindo esse vídeo gosta. Vai acabar. Se não tiver aí uma punição dura, severa contra essas pessoas, principalmente contra esses jogadores que, né, entraram nesses esquemas aí, meu amigo, esquece futebol, porque a gente gosta tanto desse negócio chamado futebol, né, tanto, e esses, vou até chamar de vagabundos, viu? Porque se o cara recebe, por exemplo, dá um exemplo para vocês aqui. O Bauer ganha 200 mil reais por mês no Santos. 200. Você acha que um cara desse precisa aceitar 50 mil reais para tomar cartão, para fazer isso, fazer aquilo dentro do jogo? Não precisa, cara. O Aleph Manga deve ganhar o quê? Uns 100 e poucos mil reais no Coritiba. Precisa aceitar esse tipo de coisa? Não precisa, né? O Aleph Manga já esteve aí prestes a ir pro Vasco, já passou por outros clubes. Não precisa desse tipo de coisa. Sinceramente, não precisa desse tipo de coisa, né? Mas aquela coisa é questão de caráter, né, gente? E nem todo mundo tem. É isso, gente. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia. Às 18 horas a gente volta e traz mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez pra gente falar das notícias de Brumado, da região, da Bahia e também de todo o nosso Brasil. E o nosso vídeo de futebol, falando de futebol, volta amanhã com esses jogos que vão acontecer aí, fechando a 5ª rodada do Campeonato Brasileiro e já falando da próxima rodada do Brasileirão, da Série A, também da Série B e dos demais acontecimentos do esporte no Brasil e também no mundo do final de semana. Então, ó, beijão no seu coração. Obrigado aí pelo carinho de sempre. Tenha uma ótima tarde para você. Não esquece, às 18 horas estamos de volta aqui para trazer mais informações para vocês, tá bom? Deixa o like, comente, compartilhe, se inscreva no canal se você não for inscrito e sininho de notificações para que vocês não percam nenhum vídeo sempre que postarmos aqui no canal Cristiano Santos Radialista. A gente se fala, a gente se vê. Beijo no coração.